tô aqui na página de um professor da escola de vocês aí, dá para perceber? Professor Antônio. Veja que o professor, veja que o professor Antônio, ele está cadastrado na disciplina de filosofia e de ética, né, que é religião. Isso aqui falando do sexto ano em diante, porque do quinto ano para trás não tem filosofia, vocês sabem disso, né? Só tem somente ética. Então assim, a questão a questão da avaliação, ela ficou justamente nesse campo, conceitos CFH, é aqui onde vocês vão estar podendo verificar isso aqui, e clicando nesse conceito CFH, vocês vão chegar nos eixos, tá bom? Então qual é a modificação em relação ao preenchimento? É porque, na verdade, não será vigorado, dando ênfase à área, à disciplina, e sim ao eixo. Por exemplo, no eixo de linguagem, vou colocar aqui no eixo de ciências humanas, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui, que tem João e tem o professor Antônio, de ciências humanas, que as avaliações que se colocarem aqui dentro são avaliações referentes ao eixo. São avaliações referentes ao eixo. E não às disciplinas. Tá? Então tudo que você está colocando aqui é referente ao eixo. Então a escola tem que preparar uma forma, uma mediação para que esses dois professores, que é João e Antônio, eles consigam fazer uma avaliação interdisciplinar ao eixo, tá certo? Interdisciplinar ao eixo. Agora, Gervásio, eu posso lançar avaliação somente de geografia, eu enquanto João, professor João? Pode sim. Eu posso lançar uma avaliação só de história? Pode. Agora, só que a avaliação que você lançar de história ou de geografia, ela vai estar sendo contabilizada no eixo. Ele vai pegar todos esses resultados de história e geografia e vai estar sendo contabilizada no eixo. Por isso que a proposta é encontrar uma metodologia, uma forma de que as avaliações sejam avaliações interdisciplinares, ao eixo, preferencialmente ao eixo, não impedindo também que você possa colocar as avaliações. Nesse campo aqui, como eu mostrei no áudio para vocês, no tutorial, quem viu, nós temos o campo das avaliações, dos conceitos e da frequência. É nesse campo que você vai cadastrar as avaliações. Eu vou entrar aqui nessas avaliações e perceba que nessas avaliações aqui, ó, nós temos o professor João Vitor de Souza, que cadastrou duas avaliações. Ele cadastrou a avaliação primeira e a avaliação segunda. Então só quem vai poder avaliar, esse instrumento, ó, esse instrumento que depois eu posso até falar sobre essa questão dos instrumentos para vocês, é o professor João, porque foi ele que lançou essa avaliação, foi ele que criou, tá bom? João, eu estou aqui na página. Eu estou aqui na página de Antônio, ó. Eu estou aqui na página de Antônio. Antônio, ele faz parceria com João. Antônio, ele faz parceria com João Vitor. É isso? É João Vitor e Antônio que fazem parceria com o eixo de humanas. Então, o que Antônio lançar aqui, o que João lançar aqui, ó, Antônio está vendo. Antônio está vendo o que foi que ele lançou. Portanto, Antônio, quando ele vier aqui em conceitos, Antônio não tem opção, veja que ele não tem opção, ó, de modificar o que o professor o João fez. Esses conceitos aqui que está atribuído, ó, avaliação 1, avaliação 2, foram
foi o professor João que fez e ele que avaliou. Então o professor Antônio não tem possibilidade de alterar, tá certo? Então ficaram ainda mais 3 opções, ó. Ficaram mais 3 opções. É esse o combinado que vocês têm para fazer. Por quê? Porque o eixo inteiro, ele comporta 5 avaliações. Ó, o eixo, ele comporta 5 avaliações. Não são 5 avaliações por área, é no eixo, tá certo? Porque se entende que a avaliação ela é interdisciplinar, mas não impedindo que o professor possa também lançar a avaliação individual. Gervásio, então, aí, como tem a possibilidade, né, no trimestre aí, de 5 avaliações, se, por exemplo, porque tiveram alguns instrumentos, né, como o João já colocou, dois instrumentos dele aí, então, se, por exemplo, Marcela e Antônio quiser dividir aí, ou então o eixo de linguagens, que eu tenho mais professores, cada professor poderia colocar na sua disciplina um instrumento e aí no final a própria caderneta que gera o conceito final por eixo. Poderia ser assim dividido? A melhor forma que vocês encontrarem. Agora, preferencialmente que haja avaliações interdisciplinares. Interdisciplinar. Provavelmente, preferencialmente que haja. Agora, não impede do professor de educação física lançar um, do de arte lançar um, de inglês lançar um. Não impede. É porque, por exemplo, esse trimestre mesmo, a gente teve somente uma avaliação interdisciplinar. Já é que uma foi coisa. O último, né? É uma coisa. Então, a gente teve. Só que aí teve outros instrumentos que cada professor trabalhou dentro da sua disciplina. Então, eles poderiam, né, selecionar, botar um instrumento desses como o interdisciplinar que fez, e aí poderia selecionar também um instrumento que eles fizeram da disciplina e também lançar dentro dessas possibilidades. Pode, porque o sistema, mesmo você jogando ele por área, o sistema vai interdisciplinar o resultado. Por exemplo, eu estou aqui eu vou cadastrar uma avaliação do professor Antônio e vou chamar a atenção para vocês aqui, para essa descrição, para esse instrumento avaliativo, que nós não devemos colocar, não é considerável colocar no instrumento, na descrição, o que tem de conteúdo, porque conteúdo já está lá. Tudo que você vai avaliar aqui é o que você registrou lá no conteúdo. Então não precisa estar repetindo aqui. Por exemplo, Gervásio, eu posso colocar uma prova? Pode. Qual é o problema de colocar uma prova? Agora, essa prova ela é objetiva ou ela é subjetiva? Ela é uma prova aberta? Isso fica a seu critério. Eu posso colocar aqui um debate? Pode. Eu posso colocar aqui uma pesquisa? Eu posso colocar aqui um portfólio? Eu posso colocar aqui uma conferência? Qualquer situação dessa. Desde que você não necessite descrever o conteúdo aqui na descrição. Tá bom? Então vocês pensem nessa situação, por quê? Porque o conteúdo em si, ele já está lá no campo conteúdo. Tudo aquilo que você, professor, colocou no conteúdo, você vai descrever, você vai avaliar ele aqui através de um instrumento. Eu vou colocar aqui, por exemplo, debate, depois o João apaga. Veja que eu vou colocar aqui, escolher o trimestre, ó, vou colocar o primeiro, e olha o que é que o sistema me oferece aqui, ó. Ele me oferece a terceira atividade. Por quê? Porque ele já entendeu que a primeira e a segunda já foram utilizadas. Então vai restar aqui a terceira em diante, ainda resta aqui ainda 3 atividades, ainda resta a terceira, a quarta e a quinta. Tá certo? Quando eu salvar aqui, ó, salvei, aí eu vou aqui em conceitos. Olha só o que é que vai acontecer. Agora eu, enquanto João, eu tenho a opção de colocar na terceira avaliação. Eu vou avaliar a terceira, eu enquanto Antônio, eu vou colocar na terceira avaliação. Veja que esse resultado que o professor João colocou gerou uma progressão PPAP. Mas na medida que se for colocando outras avaliações, esse resultado pode ir modificando. Por quê? Porque mesmo você, enquanto professor, não colocando uma avaliação interdisciplinar, o sistema
ele vai dar um resultado baseado no interdisciplinar. Então, por exemplo, se João colocou aqui um C, e eu que dá um F5 para atualizar, ele ainda vai continuar PPAP, ó. Ele ainda vai continuar PPAP. Por quê? Porque o percentual de acerto, de C não conseguiu atingir mais do que 57%, 60%. Nessa ordem que vai acontecer aqui nesse campo de encontrar um PA, que é uma progressão avançada, que é para aquele percentual acima de 84%. Vai acontecer dele encontrar aqui um PP, que é a progressão proficiente, que é acima de 67%, é mais ou menos isso, não me lembro agora exatamente. E o PS. Fora desses critérios aqui, o aluno ele vai ser PPAP, ou seja, ele vai estar dizendo que ele necessita de um apoio pedagógico. Todos esses alunos que estão com PPAP estão dizendo que se necessita de um apoio pedagógico. É mais ou menos essa situação. Tem mais alguma dúvida em relação a isso? Vou tirar aqui porque isso aqui não é... No caso aí, por exemplo, como o professor João já inseriu aí 2 avaliações, pode fazer a edição? Pode fazer a edição a qualquer momento. Para me tirar, eu já vi.